Continuando aí a série iniciada na semana passada, falamos sobre a Igreja de Cristo, uma nova esperança. Na semana passada falei a respeito de qual que é a mensagem dessa Igreja de Cristo, que é uma nova esperança, e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos valores, das características, das marcas dessa Igreja de Cristo, que de fato se torna uma nova esperança. Quero convidar todos a abrir lá em Atos capítulo 2, no verso 42. Atos capítulo 2, o primeiro versículo dessa série bem conhecida, né? Geralmente a gente lê do 42 ao 47, características da igreja, né? E eu acho bem interessante esse texto, porque parece que Paulo ele já dá um spoiler no capítulo 42, né? E do 43 ao 47 ele vai desenvolvendo essas características que ele já apresenta. E o texto diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Paulo aqui ele vai descrever o que marcava a igreja primitiva. E isso me chama muita atenção, né? Atos é um livro escrito para falar a respeito da história da igreja, saindo de uma pequena comunidade judaica que cria em Jesus como Messias e vai se estender a todo mundo. E falei Paulo anteriormente, mas não foi Paulo que escreveu Atos, né? Foi Lucas. Lucas aqui ele descreve as características dessa igreja que surgiu. Na semana passada a gente viu Pedro se levantando e pregando, 3.000 se converteram, e aqui o que marcava essa igreja? Por que chama tanto atenção as características dessa igreja? Porque muitas vezes nós olhamos para nós como igreja de Jesus no tempo de hoje, e não precisa ser especificamente a nossa igreja, mas olhando de uma forma mais genérica, o que acontece que a igreja contemporânea, com tantos recursos, com um alcance tão grande, com tantos adeptos, com representantes em todas as esferas da sociedade, seja em termos de classe social, poder aquisitivo, em termos políticos, com um alcance tão grande, por que essa igreja contemporânea ela não tem o alcance ou a eficiência que a igreja teve em seu início, a ponto de revolucionar a sociedade no maior império, talvez o maior império que já existiu? Eu sou meio esquisito, né? Então eu estou assistindo uma série documentário de Roma, né, em Netflix, né? E é interessante perceber o poder que esse império tinha. Alguns historiadores dizem que talvez foi o maior império que existiu em termos de poder, de alcance, de estabilidade política. É nesse ambiente que o evangelho surge e revoluciona toda uma sociedade. Por que essa mensagem, o que marcava essa igreja no seu início, que tem um impacto tão forte, que tem um impacto tão grande, que mesmo com recursos extremamente limitados, ela impacta muito mais do que nós fazemos isso hoje. Eu penso que a grande diferença entre essas duas comunidades, ela é justamente os seus valores. Os seus valores. Parece que a igreja no seu início, ela olhava para o reino de Deus. Ela olhava para a eternidade. Enquanto nós, muitas vezes, nos preocupamos mais com aquilo que nós vemos no nosso dia a dia. O livro de Atos, ele é a continuação do Evangelho de Lucas, né? E Lucas
ele expõe a mostrar alguém chamado Teófilo as coisas que ocorreram após o ministério de Jesus, mostrando como esse evangelho ele sai de uma pequena comunidade judaica, passa por 3.000 convertidos e se desenvolve na história no primeiro século. Por isso que um texto como esse, ele é extremamente importante, porque aqui Lucas fala assim, olha, é isso que caracterizava essa igreja. E no decorrer de Lucas a gente vai ver diversos problemas, como por exemplo em Atos no capítulo 8, quando as viúvas gregas, elas estavam sendo deixadas de lado. Não era uma igreja perfeita, mas vemos uma igreja imperfeita que avançava pregando, se desenvolvendo e avançou por todo o mundo em uma época em que a locomoção era um desafio. Não tinha como você pegar o seu burrinho 2.0 e seguir estrada dentro, não é? As caminhadas eram longas, o processo era complicado, né? Hoje com um dedo você manda o WhatsApp e resolve muita coisa em pouco tempo. Do outro lado do mundo, naquela época você manda a carta, manda o mensageiro e torce para ele chegar no seu destino. O que caracterizava, o que marcava essa igreja com tantos desafios à sua frente e que tem um impacto muito maior do que o nosso. Eu olho para um texto como esse e eu chamei aí o eco da igreja primitiva, né? Você percebe que está escrito errado, não se preocupe. Foi uma tentativa de aliteração aí, né? Para facilitar na memorização. O eco da igreja primitiva que deve marcar a igreja contemporânea para sua eficiência. A primeira marca que esse texto nos mostra é o ensino dos apóstolos. Veja só, Atos 2:42. Eles se dedicavam. Esses 4 itens que ele demonstra nesse texto não é algo que não exigia esforço, não é algo que era simples de ser feito. Havia aqui uma dedicação. Era algo importante para essa igreja, era algo que marcava essa igreja. E a primeira marca dela é justamente o ensino dos apóstolos. Essa igreja, ela guardava aquilo que os apóstolos escolhidos por Cristo ensinaram. Aquilo que, de acordo com Efésios, no capítulo 4, diz que o fundamento da igreja são os apóstolos e profetas. É o ensino desses indivíduos que era preservado enquanto doutrina por essa igreja. Aqui o apóstolo é alguém escolhido por Cristo para dar base e direcionamento para essa igreja. Nada escapava da supervisão dos apóstolos, eles eram os responsáveis. Havia uma supervisão e orientação direta dos apóstolos. Por isso que nós temos as epístolas. As epístolas apostólicas, elas são mais do que uma carta. Não é uma carta que eu mando para um amigo. Uma epístola é um documento oficial do Império Romano. É um documento institucional. Então os apóstolos entendiam a sua responsabilidade enquanto líderes. E graças a Deus que tinha igrejas problemáticas no primeiro século. Porque quando nós temos um problema hoje, a gente só busca a igreja que tem um problema parecido. E nós já temos ali orientações apostólicas para isso. Então essa função do apóstolo é por esse motivo também que hoje entendemos que não existem mais apóstolos, pelo menos não no sentido aqui dos 12 e Paulo, porque eles não tinham apenas um papel de liderar a igreja. Enquanto pregação, eles não tinham um papel de interpretar as escrituras. Eles trazem revelação, eles trazem algo novo.
muitas vezes, quando eles mesmos citam o Antigo Testamento, eles trazem um significado novo. Lucas, tratando de Atos, mostra como Pedro muda dia do Senhor para últimos dias na profecia de Joel. Então aqui, Pedro não está fazendo uma interpretação do Antigo Testamento, ele está trazendo revelação. E só um apóstolo pode fazer isso. Um pastor, alguém hoje pode fazer isso? Não, porque não é um apóstolo. O nosso papel hoje é interpretar, compreender o ensino dos apóstolos. Por isso esse ministério ele encerra hoje. E o que nós fazemos hoje então? Nós temos o desafio de preservar esse ensino dos apóstolos. Essa característica que marcava a igreja em seu início deve ser uma característica que nos marca hoje, mesmo quando esse ensino ele não cai muito bem no nosso tempo, como não caía muito bem no primeiro século, ainda que muitas vezes por razões diferentes. Um Cristo que ressuscita em carne e osso, ele não cai bem para a sociedade grega, porque a carne é ruim, o físico é ruim, o bom é o imaterial. Da mesma forma, talvez hoje há princípios, há valores que na nossa sociedade também não são bem aceitos, e mesmo em muitas igrejas, quando a gente fala de arrependimento e pecado. Ah não, cuidado, você vai afastar as pessoas. Não, elas já estão longe. Elas já estão longe. Nós precisamos preservar sim, pelo ensino dos apóstolos. Essa comunidade do reino, ela é centrada no ensino dos apóstolos. Essa igreja de Cristo, que de fato é uma nova esperança, ela tem uma nova esperança, mas não uma nova mensagem. A mensagem ainda é a mesma. Ela pode ter uma roupa nova, podem haver métodos novos, né? Quem sabe Pedro teria alcançado mais gente se ele tivesse um microfone, né? Ele não tinha um microfone. O método de exposição, né? A forma como a gente expõe, né? Tem lá um PowerPoint, você tem métodos que talvez atinjam grupos diferentes, né? Se é criança eu uso um método, se é adulto eu uso outro, dependendo da classe social, dependendo da cultura, dependendo da questão também até intelectual, eu vou usar um método ou outro. Isso pode variar e não há problema nisso, mas o conteúdo da mensagem, isso não pode mudar. Porque essa comunidade, essa igreja que de fato é uma nova esperança, ela é centrada no ensino dos apóstolos. É por isso que valorizamos escola bíblica, treinamentos teológicos, pregação. É por isso que nos dedicamos a isso, né? Logo que eu cheguei, né, alguém uma vez perguntou: pastor, quanto tempo você separa para pregar? Né? A minha conta é 10 horas, pelo menos. Né? A gente precisa dedicar tempo ao estudo para pregar. Alguém que vai ensinar na escola bíblica. E essa conta eu ouvi de um palestrante. Ele falava: quando eu dou uma palestra de 1 hora, eu me preparo pelo menos 10. Esse é um princípio. Agora, por que há uma dedicação tão grande nisso? Eu não poderia pegar essas 10 horas na semana e me dedicar mais a outras coisas? Não é? Poderia. Mas isso é um valor fundamental dessa igreja. Dessa igreja que é uma nova esperança. Dessa igreja
que representa o reino, a sua realidade, a sua verdade, a sua atuação. Ela é fruto da centralização no ensino dos apóstolos que está revelado na Escritura. Essa é a base dela. Mas o texto continua, essa não é a única marca. A segunda marca que identifica essa igreja é a comunhão. Ela não é uma instituição acadêmica de grandes desafios teológicos. Houve um tempo, um pouco antes da Reforma Protestante, ainda no tempo de Lutero, em que muitas pessoas ganhavam o título de doutor em teologia sem sequer abrir a Bíblia. Não era mais necessário, eu tinha tradição, eu tinha estudiosos, não é? E Lutero ele revoluciona isso. A reforma ela revoluciona isso. Agora, mesmo abrindo a Bíblia, mesmo olhando para a Escritura como palavra de Deus, a Igreja de Jesus Cristo não é uma instituição acadêmica, onde eu vou ser ensinado da Escritura, ok, eu vou embora, dou tchau para os meus colegas de turma, né? Vamos começar, a gente faz uma chamada. Eu dou aula em um seminário, no ano que vem vou dar aula em mais um. Eu entro na sala, ainda não entrei, né? Porque eu comecei na pandemia, não tinha sala online, né? Faço a chamada, não conheço todos os meus alunos e honestamente não me preocupo em conhecê-los, não é o meu papel conhecê-los. O meu papel ali é ensinar teologia bíblica. Eu chego, indico os livros, ensino teologia bíblica, respondo as perguntas, alguns a gente acaba tendo mais afinidade ou menos, eu vou embora. Se eu tiver afinidade com os alunos e desenvolver uma amizade, isso é bônus, isso não faz parte do meu papel enquanto professor. Agora, a igreja não é isso. A segunda marca dessa igreja era uma profunda comunhão. E isso é revelado nos versículos adiante, quando diz, olha, as pessoas vendiam os seus bens e ajudavam aqueles que precisavam. Olha a intensidade desse relacionamento. Eu tenho um irmão em Cristo que está passando necessidade, então eu vou me esforçar, eu vou fazer aquilo que eu posso para apoiá-lo, porque existe aqui um senso de uma relação profunda de pertencimento a uma comunidade, a uma família. Paulo vai usar essa linguagem, né? Igreja como família de Deus, corpo de Cristo. São linguagens muito profundas e que revelam uma afinidade, uma intimidade. E a igreja precisa desenvolver isso, precisa revelar isso. Diferente de mim no seminário, em que o meu papel é intelectual, na igreja enquanto pastor, é meu papel sim, saber nome, sobrenome, quais são as lutas, quais são as dificuldades. Ainda que eu tenha dificuldade até mesmo de memorizar o nome. Daí o Facebook me ajuda, porque eu pareço no Facebook porteiro, né? É cara crachá, né? Então eu olho a foto, olho o nome e vou tentando memorizar. Uma hora eu sou vencido pelo cansaço e eu acabo decorando, né? Por quê? Porque isso faz parte do ser igreja, do ser comunidade. E o mais impressionante, né, é que essa relação profunda que nós percebemos no início da igreja, ela não é baseada em identificação. Ela não é baseada em status social. Paulo dá uma bronca séria na igreja de Corinto, porque durante a ceia eles estavam deixando pobres de lado. Não, vocês não entenderam ainda exatamente o que é a igreja. Todos somos corpo de Cristo.
todos somos família de Deus. Uma instituição que une debaixo do mesmo teto judeus e gentios. No primeiro século, depois do que esses grupos passaram no período intertestamentário de guerras, de afrontas sérias, de sacrilégio ao templo por parte de Tito, depois de forçar judeus a comer carne de porco, durante o período intertestamentário, onde a gente vê lá movimentos políticos surgindo. Isso aqui é um milagre. Os judeus não só se afastaram dos gentios por conta da lei, mas eles vinham de uma história de combate e de conquista no período intertestamentário, que gera até o movimento dos macabeus. Havia uma rivalidade muito grande, e ainda tinha a lei para dar ali o ponto final. A igreja juntos, debaixo do mesmo teto. Por quê? O que os une não é cultura, não é história, não é ascendência, não é status social. O que une essa igreja é a obra redentora de Jesus Cristo. E numa igreja como a nossa, talvez você bate o olho aqui no final do culto e você já tem ali os seus preferidos, né? Geralmente por identificação, proximidade de idade, estilo de vida, profissão, tantas outras coisas. Isso é natural. Agora, o que marca uma igreja em que de fato é uma nova esperança é quando pessoas improváveis, elas se relacionam profundamente, não pela identificação ou pelos interesses, mas pela obra redentora de Jesus Cristo. A igreja não é só um ambiente bacana, um lugar que é legal de eu visitar. A igreja não é só um lugar que é bacana de eu trazer os meus filhos, eles vão ter bons ensinos na classinha, eu conheço os professores, eu sei o cuidado da igreja. Não. A igreja, ela é muito mais do que isso. É a união de pessoas que pertencem ao reino de Deus, que se manifestou por meio do Messias, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é igreja. Eu ainda sou brasileiro, pertenço à família, né, que se identifica um lado como Pitondo, né, outro lado como Moraes. Pertenço. Agora, essa ainda assim não é a minha identificação mais profunda, porque mesmo meu elo de sangue, e não estou dizendo para ninguém abandonar as famílias, eu acho importante a gente testemunhar as famílias, nos relacionarmos com as famílias, mas a relação, a comunhão e a profundidade do corpo como igreja é algo profundo e espiritual, porque tem a ver não com o nosso sangue ou com a nossa cultura, mas com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. É por isso que relacionamentos que talvez nunca aconteceriam, eles são possíveis na igreja de Jesus Cristo, porque é Cristo quem nos une. E é por isso que numa igreja como essa nós temos atividades, nós temos ações em que não só reconheçam essa realidade, mas também promovam essa realidade, né? Seja em pequenos grupos, discipulado, atividades de saída, né? Vamos como igreja para o parque. A gente vai lá por quê? Porque a gente tem criança e criança é bom estar no parque. Vamos lá por quê? Porque a gente tem os irmãozinhos assim mais atleta que gosta de correr no parque, não, nós vamos, vocês, eu sei que eu não pude participar, mas a maioria dos irmãos adoraram a trilha lá na Pedra Grande, né? Pedra Grande não, qual é o nome da pedra? É Pedra Grande?
andaram lá, né? Metade veio para o culto no domingo, a outra metade ficou com gelo no joelho, né? Mas por que a gente faz algo assim? Porque somos todos atletas? Já vimos que não, né? Não foi por isso. Foi porque temos comunhão, amamos estar juntos, porque é Cristo quem nos unifica. Então o ensino é extremamente importante, sem dúvida. Temos ações para desenvolver isso, glória a Deus, mas também temos ações para lidar com essa comunhão que muitas vezes não é natural. Aliás, na igreja, essa comunhão profunda, ela não é natural, sem dúvida alguma. Ela é sobrenatural e ela só pode ser manifestada ou concluída pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus, que nos conduz e que nos abençoa. Mas outra marca dessa igreja, além da comunhão, além do ensino, aliás, a gente logo vai ter nosso amigo do livro que já junta os dois, né? Todos aqui com comunhão, cafezinho, se tiver, nem sei se vai ter, a gente vai ver, não é? Cafezinho, bate-papo e um livro excelente para a gente conversar para o outro ano, não é? Mas o texto segue, olha, você tem o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão. Aí é a parte que eu gosto, né? Partir do pão, comida, né? Não é à toa, todo mundo vive me falando que esporte é bom, comer é ruim. Eu acho o contrário. Fui jogar futebol ontem, hoje eu estou mancando, né? Quase estirei o meu músculo. Agora, quando eu vou almoçar na casa de alguém, eu nunca saio machucado, eu sempre saio bem, né? Agora, a alimentação aqui, o texto vai dizer que eles, o partir do pão aqui não é simplesmente um almoço. Aqui ele está falando da ceia. É uma linguagem que se refere à ceia do Senhor. Então, uma característica que marcava essa igreja é a expectativa do reino. Vamos nos lembrar o que Cristo fez. O que a ceia nos lembra? Que Cristo há de voltar. Esse é o principal motivo da ceia. O principal motivo da ceia é lembrar o que Jesus fez e anunciar o seu retorno. A expectativa messiânica, a expectativa da vinda do reino era algo que marcava essa igreja de forma profunda. Por que eles se dedicavam a evangelizar por onde caminhavam? Na primeira perseguição, a igreja sai, fica só os apóstolos em Jerusalém. Ali na primeira dispersão da igreja, por onde a igreja vai, ela está pregando. Porque eles têm essa consciência, olha, o reino está próximo. Jesus pode voltar a qualquer momento. E eles se lembravam disso diariamente, de casa em casa. Essa expectativa, ela era viva, ela era real. E é por isso que a mensagem cristã, ela tinha esse senso de urgência, como a gente viu na semana passada. Agora, não é apenas uma característica da mensagem, mas também uma característica da igreja. A igreja vivia a expectativa do reino a qualquer momento. O dia a dia da igreja, a vida da igreja, a vida dos seus membros, viviam nessa realidade. A esperança do retorno de Cristo não dava apenas esperança, mas ela dirigia a vida da igreja tanto na esfera pessoal quanto na esfera eclesiástica, e era desafiadora para o dia a dia, para a tomada de decisão. E é por isso que, ainda que não todos os dias, né, até porque se tornaria bem provavelmente inviável numa cidade como a nossa, de São Paulo, nós não vamos diariamente cear, mas uma vez ao mês nós temos a ceia. E todo culto
seja o momento da ceia, seja a mensagem, ela se volta para a ceia, sejam os louvores. Por quê? Porque eu preciso ser lembrado daquilo que Cristo fez constantemente. Eu preciso ser lembrado da minha esperança em Cristo constantemente. Se essa não for uma marca da nossa igreja hoje, eu não tenho dúvida de que ela vai se tornar um clube que as pessoas têm bons relacionamentos, com uma mensagem bem elaborada, acadêmica, teológica da Escritura. Mas se essa expectativa não for viva, ainda, talvez a igreja ainda não entendeu exatamente o que é essa igreja. Porque a igreja é a comunidade do reino. Não tem como uma comunidade do reino não vivenciar o reino, não aguardar a manifestação do reino, não se dedicar para a ampliação do reino. E isso era uma marca forte da igreja primitiva, que lhe dava urgência, que lhe dava ousadia, Então é o povo de Deus reunidos como igreja de Cristo, que agora sim tem de fato uma nova esperança para o mundo que não tem esperança. E a última marca dessa igreja é as orações. Então eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão, expectativa do reino, e as orações. É uma igreja que vivia em oração mesmo quando parece que nem mesmo eles às vezes acreditavam na oração. Pensa só, eles estavam orando para que Pedro fosse liberto. Pedro é preso, registro em Atos, a igreja se reúne e começa a orar pela libertação de Pedro. Eu gosto dessa história porque imagino a cena, né? Você tem o anjo entrando na cadeia, aquela coisa toda, liberta Pedro. Pedro não sabe se ele está sonhando, se ele está delirando, se ele está imaginando, se é uma visão, mas ele sai. Aí ele percebe que ele está lá fora. O que ele faz? Vai à casa onde as pessoas estão orando. A pessoa que abre a porta, o que ela faz? Fecha a porta na cara de Pedro e volta para dentro assim, gente. Havia uma expectativa realmente dessa libertação naquele momento? Eu acho que a pessoa foi pega de surpresa, ou achou que, sei lá, era um fantasma que parecia Pedro, né? Mas essa igreja, ela entendia o poder da oração. A comunhão no âmbito horizontal, ela é extremamente importante. Tem um pastor da igreja que eu cresci, ele sempre dizia uma frase seguinte, que pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Então essa comunhão horizontal, ela é extremamente fundamental, mas não existe igreja que se sustenta sem essa comunhão vertical entre nós e o Rei, entre nós e Deus. Nada era feito na igreja primitiva sem oração. Então os apóstolos têm um problema. As viúvas de fala grega não estavam sendo bem assistidas. Então vocês escolham diáconos. A igreja ora por esses diáconos para que eles exerçam o seu papel. Um presbítero vai ser colocado. Timóteo, quando tem esse papel de presbítero, os presbíteros impõem a mão e oram pela vida de Timóteo. Há um problema, um líder da igreja está preso. A oração. A recomendação de Paulo aos Efésios no capítulo 6. Batalhem em oração.
Epáfras, no final de Colossenses, que a gente caminhou aí por alguns meses, Epáfras era alguém que batalhava em oração. A oração fazia parte da vida da igreja, era essencial para a vida da igreja. Havia consciência que, na verdade, a igreja representa o reino de Deus em meio ao reino do mundo. Há um conflito, há um embate, há uma batalha. Quando alguém recebe a Cristo Jesus, isso de fato é um milagre. E ali uma batalha é travada, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E a ferramenta que nós temos para lidar com essa batalha é a oração, é a intercessão. Há uma batalha do reino de Deus contra o reino das trevas. E a comunhão com o rei é essencial para eu, como pertencente ao reino de Deus, vivenciar esse reino em meio às trevas que estão ao meu lado, que estão no meu dia a dia, que estão no meu trabalho, na minha faculdade, na minha família. Eu preciso de uma vida de oração. Eu preciso de uma vida de oração. A oração sustentava o dia a dia daquela igreja que batalhava com um mundo muito pior do que o nosso. Porque ainda hoje, quando a gente fala assim, olha, o mundo está ruim, mas vivemos numa era pós-cristã, em uma cultura cristã. Essa igreja, ela anuncia Cristo em uma cultura pagã. Em uma cultura pagã. A oração é quem sustentava. A oração é que dava esperança para essa igreja, em que, olhando o mundo de trevas, perseguição, grandes desafios, eles não olhavam para aquilo que eles estavam enxergando, mas tinham a sua esperança no reino, no retorno e na vitória gloriosa do Messias. É isso que trazia esperança. Um modelo de oração para nós é o próprio Cristo Jesus. E é por isso que é importante que tenhamos, sim, estruturas de intercessão. Essa quarta-feira a gente vai ter a nossa reunião de oração. Não é para preencher tabela. Não é porque eu não sabia o que fazer durante a semana, eu não estava muito afim de ir para a escola bíblica mensal, né? Então vamos por reunião de oração para cumprir tabela? Não. A oração é importante. A intercessão é fundamental. Paulo, em várias cartas, diz: olha, intercedam por mim, para que eu tenha ousadia quando eu estiver perante fulano, ou nessa situação, para que eu pregue, para que me sejam dadas as palavras. Se Paulo pediu para interceder por ele, quem sou eu para achar que não precisa de intercessão? Ou quem sou eu para achar que outra pessoa não precisa de intercessão? Semana a semana nos avisos eu sempre relembro os irmãos: orem pela sua liderança aqui na igreja. Orem pelo pastor, orem pelos líderes de ministérios. Isso é simplesmente para a gente cumprir tabela? Não, nós não podemos fazer nada enquanto igreja sem oração. Nada. E algumas lições que um texto como esse ele nos traz. Uma igreja que é uma nova esperança é uma igreja que conhece as Escrituras. Ela conhece as Escrituras. Ela se dedica em conhecer as Escrituras. Ela avalia tudo que ouve e confere com as Escrituras. Ela não aceita nenhum meio de revelação ou ensino que
seja contrário às Escrituras. É possível que Deus revele alguma coisa? Eu penso que sim, é possível. De um modo muito específico, né? Há muçulmanos que testemunham que Cristo apareceu em sonho, ele se converteu e está na igreja. Não é a regra, mas é possível? É. Agora, nunca o ensino, revelação ou qualquer outra coisa vai contrário à revelação nas Escrituras. Nunca. É uma igreja que se dedica a estudar profundamente a Escritura, compreendendo que ela é revelação de Deus. Essa igreja que é uma nova esperança é uma igreja que conhece os seus irmãos, que se interessa, que busca conhecê-los. Mesmo nós, quem sabe você é um pouco parecido comigo, que sou mais tímido, né? Não sou assim tão comunicativo quanto outros. Mesmo nós precisamos nos esforçar, porque essa é uma marca de uma igreja que tem intimidade, que tem relacionamentos profundos. É uma igreja que busca ajudar sempre que pode. Ela envolve-se com pessoas e não só se envolve, como ela se importa com as pessoas. Um problema de um irmão em Cristo é um problema meu também. Talvez eu não vou conseguir resolver sozinho. Talvez eu não vou conseguir ajudar sozinho. Mas tudo aquilo que tiver, vou fazer. E participa refletindo naquilo que a ceia de fato significa. A igreja que aguarda o retorno do Messias, a igreja que se lembra que existe uma expectativa real do retorno de Cristo. É uma igreja que vive a sua esperança na eternidade. Isso vai refletir nas decisões da igreja. Será que eu vou, né, comprar, fazer uma aquisição milionária, materiais no mundo? Uma decisão como essa, ela reflete a igreja. O quanto que a igreja investe no reino, no mundo ou nela própria, reflete o que ela prioriza, porque se ela espera a chegada do reino, com certeza ela vai se estruturar, ela vai fazer o melhor que ela pode onde ela está, mas ela não vai se esquecer do redor do mundo. A expectativa alcança resultado. Eu posso ser o maior comunicador do mundo. Pessoas podem ser convencidas e se juntar à igreja pelo convencimento na minha habilidade de comunicar. Agora, se não há atuação sobrenatural, não há aumento, ela faz parte da igreja. Separe um período de rotina para orar. Os que são mais modernos pode usar aí um celular, você usa bloco de notas, né? Abre a geladeira, pensa na vida, tal. Toda vez que você for lá na geladeira, tá lá. Você se
da Microsoft e colocava na minha área de trabalho. Eu ligava o computador e eu dava de cara com os motivos que eu tinha para orar. Passava mais tempo, hoje não mais. Agora eu acho que eu vou botar uns sticks no berço do Natan. Né? Então aí durante a noite vai ter que ser fosforescente, né? Porque no escuro para ver se ele dorme, não pode ter luz acesa. Né? Aí enquanto eu estou balançando, eu oro para ele. No dia a dia, qual que é o melhor horário? Confie no poder da oração. Eu me lembro de uma breve peça uma vez, né? Uma igreja orando ia se reunir para orar por chuva. E o pessoal chegando para a reunião e vem uma menina na peça com um guarda-chuva. O que você está fazendo? Não chove faz semanas. Não, mas a gente não vai orar para chover? Então, a gente vai orar para chover, é melhor eu estar com o guarda-chuva, porque senão eu vou me molhar na volta para casa. Manifestação dele. Não. O eco da igreja primitiva, necessário para a igreja moderna, é o ensino e oração. Ensino, expectativa, comunhão e oração. É interessante perceber como nós temos igrejas divididas em Bíblia muito, mas oração aqui, e eu admiro, de verdade. Outras, não, aqui a gente é o povo da Bíblia. O povo da Bíblia. O povo do livro preto. Antigamente tinha, né? O povo do livro preto. Curso de oração. Me lembro, às vezes, eu fui no curso de oração como adolescente, já não era adolescente muito normal, né? Fui lá na quarta-feira no curso de oração. Eu e o pastor numa igreja tinha, na época, quase 1000 membros. E aí você pensa, peraí. Expectativa do reino. Paulo teve que exortar a igreja de Tessalonicenses, gente. Não é para ficar olhando para o alto. Jesus volta, mas trabalhe. Viva a sua vida, trabalhe pelo reino. Vamos seguir em frente. Né? E há igrejas que às vezes o foco é tanto na comunhão, nos relacionamentos, que a gente não tem mais nada. A igreja se torna quase um clube. A ação social, a ajuda, o relacionamento fazem parte da igreja? Sem dúvida alguma. O ensino faz parte da igreja? Sim. A oração faz? Sim. Mas nós, como igreja, que realmente é a nova esperança, eu não posso ter só uma dessas características. Essas 4 características, elas formam uma igreja completa, que tem uma mensagem completa, que é capaz de impactar o mundo onde ela se encontra. Ensino, expectativa, comunhão e oração. E para finalizar, quero olhar aqui para 2 desafios para nós durante essa semana. Primeiro, ore diariamente para que essas marcas, que não são fáceis, identifiquem a nossa igreja. Bom, eu preguei aqui, quer dizer então que agora essas marcas já fazem parte da nossa igreja e está tudo certo? Provavelmente não. Provavelmente, como qualquer outra igreja, nós temos pontos que nós fazemos naturalmente, nós temos pontos que nós vamos ter que nos esforçar mais para fazer. E qualquer um desses pontos
é necessária a atuação de Deus. Essas características são características sobrenaturais. Então ore para que Deus nos conceda isso como igreja. E junte-se a mim e trabalhe para que como igreja também essas características nos identifiquem no dia a dia. Então eu preciso orar, mas eu também preciso agir, seja orando, seja servindo, seja ensinando, discipulando, seja me esforçando para conhecer pessoas que talvez eu não tenho tanta afinidade. Eu preciso orar, mas eu também preciso trabalhar para que isso realmente aconteça. O eco da igreja primitiva, necessário para a igreja moderna, é ensino, expectativa, comunhão e oração. Quero convidar a todos a se colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor pedindo que Ele nos conduza, que Ele nos abençoe nesse processo tão difícil, de sermos uma igreja que de fato é uma nova esperança para um mundo perdido. Pai amado, Pai querido, queremos entregar as nossas vidas como igreja de Jesus Cristo. Clamar ao Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, ó Pai. E que essas características que marcaram a igreja no primeiro século também marquem essa igreja aqui no Tucuruvi, ó Deus. Que de fato, como o nome que não por acaso foi dado a essa igreja, sejamos uma nova esperança, ó Pai. Que essas marcas do ensino dos apóstolos, expectativa do reino, comunhão profunda e oração sejam marcas de cada um de nós, ó Deus, que pertencemos a essa igreja. E oramos em nome de Jesus, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém.